Pessoal, tudo bem? O que nós veremos no curso de redação agora? Nós veremos aí generalização e especificação. Quando que você pode generalizar em uma redação e quando você pode especificar, ok? E o que é uma generalização e o que é uma especificação. E por que é importante você saber isso para a construção de uma redação dissertativa argumentativa? Porque quando a gente sabe isso, isso nos ajuda a organização de construção e como trabalhar as argumentações de dados. Por exemplo, você vai apresentar um dado na sua redação. Mas aí às vezes você não sabe de onde você tirou aquele dado, né? Então você pode especificar ou você pode generalizar. Como construir os enunciados? Construir um parágrafo eficiente. Igual nós já começamos a fazer algumas práticas de redação, a primeira, né? Depois a gente vai ter a segunda. Mas construir um parágrafo eficiente. Quanto mais específico o enunciado for, menores são as chances de questionamento por parte do corretor. Pessoal, então quando a gente está escrevendo uma dissertação argumentativa para uma prova de concurso público, o que você tem que pensar é que você tem que deixar bem claro e não pode ficar dúvida para o corretor. Então tudo que o corretor possa ficar em dúvida, você pode especificar ali para ele. Não generalizar, tá? Seja específico. Tudo que for importante você coloca ali. Lembrando que cada parágrafo, né, é um período, tá? Cada parágrafo é um texto. Um parágrafo é um texto. Aí juntando os parágrafos a gente vai formando um texto maior, tá? Então um parágrafo, pessoal, a ideia ela tem que ser completada. Não pode ficar dúvida, né? Tipo assim, Maria saiu, mas saiu para onde? O que ela foi fazer? O que ela foi comprar, né? Para que ela precisou sair? Então seja mais específico, tá? Quando você for escrever um parágrafo aí. Ser específico é quanto mais completo for a sua informação, melhor, tá? Ser específico não é ser redundante, é não ficar repetindo informações. Quando a gente fala ser redundante, pessoal, por exemplo, eu ficar falando a mesma palavra várias vezes, né? O Brasil é um país muito grande, o Brasil precisa ser melhorado. Para que eu estou falando Brasil, Brasil, Brasil? Tá? Então é ser mais específico, não ficar repetindo informações ali. Quando você estiver praticando uma redação para concurso público, tenha em mente que você não está junto ao corretor da sua prova. Então, por isso, você deve ser mais claro, tá? Pensa assim, olha, porque quando a gente está com dúvida, a gente pergunta, né? Ô professor, como é que faz isso? Ô professor, como que faz aquilo? O corretor ele não está ali, tá? O corretor não está ali para falar assim, eu posso colocar isso? Você entendeu? Você colocando só isso aqui, você entende? Não. Então, você tem que pensar assim, olha, que você já tem que colocar todas as informações que ele deve vir a te perguntar ali, ok? Pessoal, então depois iremos colocar todos esses conceitos em prática, tá bom? A prática, por exemplo, aqui, ó, a prática de esportes é prejudicial à saúde. Só isso. A prática de esporte é prejudicial à saúde. Por que ela é prejudicial à saúde? Por que eu estou generalizando? A prática de esporte é prejudicial à saúde? Por que ela é prejudicial à saúde? Então, para me falar que ela é prejudicial à saúde, eu tenho que explicar por que ela prejudica a saúde, se é que eu escrevi isso, tá? Então, temos que tomar cuidado aí. Então, não está específico, né? Não está específico. Vou colocar um pouco mais específico, né? Antes eu tinha só falado que a prática de esportes é prejudicial à saúde. As práticas de esportes é prejudicial à saúde dos jovens. A prática de esportes é prejudicial à saúde dos
jovens. Viu que eu fui mais específico do que ao parágrafo anterior? Vamos continuar. Vou especificar mais ainda. Não deixe o seu corretor de sua redação em dúvida. A prática de esportes é prejudicial à saúde dos jovens desnutridos. Viu que eu especifiquei mais ainda? Você está entendendo o que é especificação? A prática de esportes violentos é prejudicial à saúde dos jovens subnutridos. Eu especifiquei mais ainda. Agora você entendeu o que é especificar. É explicar mais, né? É dar mais ideias, ok? A prática indiscriminada de certos esportes violentos é prejudicial à saúde dos jovens subnutridos. Onde que a generalização em uma redação argumentativa vai ajudar? Porque a gente está falando de especificação, mas estamos também falando de generalização em uma prova de concurso público. Exemplo. Você não lembra em qual fonte você tirou aqueles dados, que é o que que eu falei lá atrás, né? Como posso usar a generalização para isso? Por exemplo, você tirou uma informação de que você precisou pegar uma porcentagem, alguns dados de um jornal qualquer. Aí você não sabe de onde que você tirou aqueles dados ali. Então você vai usar a generalização para isso, ok? Então, na verdade, o que se deve focar para escrever bem é muito simples. Ter conhecimento, reconhecer a necessidade de se conhecer a gramática normativa e não ter medo de praticar. Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente vai melhorando em tudo, tá? Parágrafo. O parágrafo é uma única ideia de sentido. Então, quando a gente escreve um período, né, uma oração completa, de forma que tenha um verbo ali, mas se ela fizer sentido, é um parágrafo, tá? E nós finalizamos um parágrafo com um ponto final. O parágrafo é uma unidade de composição. Um parágrafo, pessoal, ela tem que ter uma informação completa, tá? Você não pode escrever no parágrafo e né? Mas aí a gente tem um parágrafo em uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período, em que se deve desenvolver uma determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Então, todas as informações que envolvem dentro daquele parágrafo, ela tem que fazer sentido para ser um parágrafo. O conceito anteriormente apresentado representa o que se chama parágrafo padrão. Parágrafo padrão, pessoal, ele tem que ter a seguinte estrutura: introdução ou tópico frasal. Frases curtas que expressam uma ideia central do parágrafo. Tópico frasal é um termo principal de uma dissertação argumentativa, porque é o assunto principal que a gente precisa colocar ali. É muito utilizado na introdução e lá na conclusão, tá? O tópico frasal, pessoal, ele tem que estar na introdução, mas lá na conclusão você tem que buscar ele, tá? São frases curtas que expressam a ideia central. Então é te dado um tema, dentro daquele tema você elabora uma frase principal para a sua ideia. Isso é chamado de tópico frasal. Definir o objetivo do parágrafo, tá? Ele definiu o objetivo do parágrafo. O desenvolvimento corresponde a uma aplicação do tópico frasal, com ideias secundárias que fundamentam o tópico frasal. Na prática, não sei se vocês lembram, eu falei para vocês, assim, por que eu penso isso? E aí você teve que ter 3 respostas. Essas 3 respostas, né, você está fundamentando dentro do tópico frasal ali, tá? Porque o que eu penso é o tópico frasal, e porque eu penso isso, são coisas que fundamentam esse tópico frasal, que são ideias secundárias, que foram ideias tiradas
daquele tópico frasal ali. Se o, é, se o parágrafo fica maior, deve fazer uma conclusão. E se o parágrafo for curto, não precisa fazer uma conclusão no parágrafo. Um parágrafo podemos chamar de mini-textos que se unificam e juntam com os outros parágrafos, completando um com os outros parágrafos, formando um único texto que tenha sentido. Então, eu tenho um parágrafo, depois eu junto com outro parágrafo, junto com outro, mas intercalando de forma que um vai dando sentido ao outro, tá? De forma intercalado ali. Conclusão. O que eu falei que é conclusão também? A gente retoma a ideia central. E o que é a ideia central, pessoal? Tópico frasal, tá? Então, nem sempre presente, sobretudo nos parágrafos mais curtos, retoma a ideia central, levando em consideração o que for apresentado no desenvolvimento. Viu que legal? O parágrafo dissertativo que você terá que produzir, nós iremos ver na próxima aula. Nós acabamos de produzir uma nas aulas anteriores, tá? Mas só para exemplificar aqui. Então nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até mais uma aula de redação.